O nosso trabalho acadêmico é sobre o número de lagartas, baseado no artigo do mesmo nome dos autores Harari e Schwenk. A equipe é composta por mim, Alan Divino, Isnan Ferreira e João Luiz. Aqui eu vou dar uma passada rápida no abstract na introdução, né? Intercalando entre as duas. E aqui basicamente diz que uma lagarta é uma árvore que se transforma em um caminhão quando o seu casulo de endpoints é removido. Mas o que isso quer dizer? Endpoints são as folhas da árvore e o casulo se refere ao conjunto dessas folhas. Ou seja, quando removemos todas as folhas de uma árvore lagarta, o que sobra é o caminho central, como se fosse uma espinha, né? Uma espinha de peixe. É citado também um resultado importante sobre o número de lagartas não isomórficas com n mais 4 vértices, que é definido pela equação 2 elevado a n mais 2 elevado a n sobre 2 chão. Há duas demonstrações para o problema em questão do número de árvores lagartas. Entretanto, nos restringimos à segunda demonstração explicitada no artigo base, que é por uma rotulagem apropriada de linhas lagartas, que será explicada melhor na seção de resultados. Assim, mostramos de forma mais simples a demonstração em questão, definindo conceitos importantes, e a gente discute também limitações e avanços, e concluímos com um ponto de vista que indica quais caminhos esse estudo pode seguir a partir deste assunto, como, por exemplo, a extensão do estudo para outras classes de árvores, ou até mesmo o estudo ter uma abordagem mais algorítmica. Aqui na seção de materiais e métodos, temos algumas definições importantes, mas eu vou discorrer só sobre as definições que são importantes e não foram muito faladas não foram vistas de fato na sala de aula, né? Porque foram usadas aqui no artigo. Aí a gente pode ver a definição de caminho, ciclo, gráfico conexo, árvore, subárvore induzida. Aqui eu posso falar um pouco mais sobre a subárvore induzida. A gente pode entender melhor essa definição no exemplo, né? Nesse exemplo aqui abaixo. Aqui na letra A temos o grafo original, completo, e na letra B a subárvore induzida. Nessa subárvore induzida mantém apenas os vértices escolhidos, nesse caso A, B, C e E. E nela inclui todas as arestas que já existiam no grafo original. Por isso que ela está dessa forma, né? Se eu escolhi os vértices A, B, C e E, eu vou manter as arestas dos vértices A, B, C e E. Outra definição importante é grafo derivado, ou grafo linha, né? O grafo derivado de um grafo é o que sobra depois do que a gente remove todas as folhas. Ou seja, todos os vértices que têm grau 1 e as arestas ligadas entre elas. Grafo ponderados nos vértices e seu grafo ordinário associado. Deixa eu botar aqui. Bom, um grafo ponderado no vértice, eu tô explicando de uma forma mais simples porque seria muito demorado mostrar a definição completa. Então, um grafo ponderado nos vértices é um grafo onde cada vértice tem um número associado a um peso. Podemos transformar isso em gráfico como ordinário. Como é que funciona? Temos o exemplo aqui abaixo. À esquerda, o grafo ponderado de vértices, à direita, o grafo ordinário associado. Cada vértice tem um número ao lado. Esse número é o peso do vértice. O vértice do topo à esquerda tem peso 3. Aí a gente mantém o vértice original e adiciona n-1 novos vértices, formando assim uma estrela. Por exemplo, temos o vértice do topo à esquerda com peso 3, adicionamos n-1, 3 menos 1, 2, dois vértices. Aí foram esses dois vértices que foi adicionado aí. A próxima definição é grafos automorfos. O automorfismo é uma forma de reorganizar os vértices de um grafo sem mudar sua estrutura. Formalmente, é um isomorfismo de grafo com ele mesmo. E por fim, temos a rotulação, né? Na rotulação é o ato de atribuir valores com números ou rótulos aos vértices e arestas. Bom, agora a Alan já definiu todos os conceitos fundamentais para entender aqui nosso artigo. A gente vai agora saber o que é uma árvore lagarta, né? Então a gente vai explorar uma prova matemática aqui para contar o número de árvores lagartas únicas. Mas aí o que é uma árvore lagarta? E aí de forma simplificada a gente pode entender que a árvore lagarta é um tipo
que se parece com uma centopeia. Ela tem uma espinha dorsal, que é um caminho central, e todas as outras partes, né, que são aí as pernas da centopeia, estão conectadas diretamente a essa espinha. Ou seja, tem no máximo uma aresta de distância para essa espinha dorsal. E aí nosso objetivo aqui com esse teorema aqui é encontrar uma fórmula que nos diga quantas lagartas diferentes existem para um determinado número de vértices. E aí, no caso, o teorema já nos dá a fórmula, e a questão aqui é provar que isso realmente funciona e como a gente chega aqui nessa fórmula final aqui. Então, o que a gente tem que fazer aqui, basicamente, é rotular a centopeia ou a lagarta. Então, a gente usa um sistema de rotulação. Então, quantas sequências de rótulos ou RGs podemos criar com isso? E a prova aí mostra que para uma lagarta com P vértices existem 2 elevado a P menos 3 maneiras de criar esses rótulos. Só que aí a gente tem um problema. Algumas lagartas podem ter 2 RGs, entre aspas, diferentes. Isso acontece porque podemos começar o processo de rotulagem de uma ponta aqui, da espinha aqui dorsal aqui, né, do caminho máximo, ou da outra ponta aqui, da parte aqui da aresta 14, de uma ponta ou de outra. Só que aí tem grafos que são a mesma lagarta, são lagartas que são idênticas. E aí como se a pessoa tivesse 2 carteiras de identidade diferentes. E aí para corrigir isso, a gente precisa identificar quais lagartas são contadas 2 vezes e quais não são contadas 2 vezes. E aí para isso a gente separa em 2 tipos aqui de lagartas. As lagartas não simétricas, né? E a gente tem a maioria das lagartas, né? Quando rotuladas a partir de pontas opostas, ela gera 2 sequências diferentes. Aí elas são contadas 2 vezes na nossa contagem inicial, que é de 2 elevado a P elevado a menos 3. 2 elevado a P menos 3 no caso aqui. 2 elevado a P menos 3 rotulagens. E aí as não simétricas se enquadram aqui. Só que a gente tem também as lagartas simétricas. Como elas são perfeitamente simétricas, né? Então se você as virar, ou seja, espelhar ela continua exatamente igual. Então para essas, não importa por qual ponto a gente começa a rotulagem, o RG dela, né, no caso a rotulagem dela sempre vai ser igual, vai ser contada só uma vez. E aí para obter o número real de lagartas, a gente precisa contar quantas vezes ou quantas dessas lagartas simétricas existem, ou quantas vezes ela aparece, né? E aí a prova faz uma análise detalhada aqui e a gente descobre que a gente precisa de 2 elevado a P menos 2 sobre 2 piso. Lagartas simétricas. Precisa não, a gente tem essa quantidade de lagartas simétricas aqui, com P vértices. E aí Tom vai explicar um pouco melhor aqui da simetria e quando tem o número ímpar de vértices e o número par de vértices. Olá, eu vou continuar a prova. O que é que a gente obteve até agora? A gente obteve que o nosso número de rotulagens é igual a 2p menos 3, mas como esse número não está contando as árvores lagartas simétricas, a gente precisa corrigir ele com outro valor. E a gente obteve até agora que as árvores lagartas simétricas, que tem número de vértices ímpar, é igual a esse valor aqui. Então a gente vai verificar agora os valores pares. Só que, dessa vez, ao invés de a gente olhar somente para a árvore, a gente vai olhar para o caminho da árvore que a gente chamou de telinha. Aqui em 1, se telinha tem um número ímpar de vértices, o vértice central V0 precisa ter um grau ímpar. E nós obtemos uma subárvore para rotulagem como ilustrado na figura 7A, que é essa figura aqui. Nesse caso, temos 2K menos 2 rotulagens. Porque, o que está acontecendo? A gente vai pegar essa linha imaginária e vai cortar a árvore ao meio. E aí, a partir dessa subárvore, só espelhando ela, a gente já consegue a outra parte, que é simétrica. E essa rotulagem aqui, que a gente tem da subárvore, ela tem 2K menos 2. E por que 2K menos 2 e não é 2K menos 1? Já que somente a primeira aresta não conta. Porque essa linha imaginária aqui, ela está cortando também a aresta do meio. Por isso, ao invés de 2K menos 1, é 2K menos 2. Para a telinha, no caso, o caminho, que é esse daqui. No caso, para a telinha, quando tem número par de vértices, que é esse daqui,
a gente também vai obter o valor similar de 2k-2. Então a gente vai pegar a subárvore aqui, quando a gente espelhar ela, a gente vai obter a árvore final. E aí a rotulagem dela também vai ser 2k-2, novamente, porque a linha, ao invés de estar cortando um vértice e uma aresta, dessa vez está cortando somente uma aresta. Então, nesse caso, também é 2k-2. Fazendo a soma dessas duas subdivisões, em que telinha tem número par e telinha tem número ímpar, a gente obtém 2k-1, porque 2k-2 mais 2k-2 é igual a 2k-1. Que, coincidentemente, é igual ao valor da quantidade de vértices da árvore lagarta, em que a quantidade de vértices é ímpar. Então, se a gente tem esse mesmo valor para a quantidade ímpar, e a gente obtém esse mesmo valor para a quantidade par, a gente não precisa mexer nesse número. Beleza. Então, o que é que resultou? O que é que a gente obteve até aqui? A gente obteve o número de rotulagens, que é igual a 2p-3, e obteve o número de árvores lagartas simétricas, que são 2 elevado a p-2 sobre 2 flor. Mas a gente quer o número de lagartas não isomórficas. E o número de lagartas não isomórficas devia ser o número de assimétricas mais o número de simétricas. O que a gente vai fazer? A gente vai obter o número de assimétricas? Não, porque a gente já tem o número de rotulagens. E na equação do número de rotulagens, a gente usa o número de lagartas assimétricas. Então, manipulando a equação das lagartas não isomórficas para poder inserir a rotulagem e utilizando os valores que a gente tem, a gente obtém essa equação aqui. E para a equação fique mais enxuta, a gente coloca o número de vértices mínimo de 4. Por isso que é P é igual a N mais 4. E aí, a gente obtém a nossa equação final, que é de Cn mais 4 é igual a 2 elevado a N mais 2 elevado a N sobre 2 flor. Que era o que a gente estava querendo desde o início. E só uma observação final, a gente consegue ver que essa relação entre 2k-2 rotulagens e 2k-1 largas simétricas é visível porque a gente teve aqui duas subárvores que são iguais e elas geram que são rotulagens iguais, mas elas geram árvores que são diferentes. Uma árvore aqui tem um telinha par e a outra árvore tem um telinha ímpar. Então, sim, elas são diferentes. Então rola essa manipulação. Concluindo, a gente pôde notar a questão sobre a árvore lagarta, o número da árvore lagarta, mas a gente poderia ter trazido também uma abordagem algorítmica. Além de trazer uma abordagem algorítmica, a gente poderia ter colocado limitações na árvore lagarta para poder trazer um resultado diferente, ou a gente poderia ter analisado também outro tipo de árvore e querer também medir também a quantidade de árvores não isomórficas, só que ao invés de usar uma lagarta, usar outra. Obrigado.